Olá, amigos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Daqui em diante estaremos juntos nesse estudo, que é a obra básica do Espiritismo, segundo o professor Herculano Pires, é a espinha dorsal do Espiritismo. Estamos na introdução e hoje no capítulo 5 da introdução, que trata da psicografia. Então, naquele começo, começou que os fenômenos apareceram, então começaram a procurar métodos de comunicação. E daí, então, aquela cestinha com lápis adaptado, e mais tarde reconheceu-se que essa cesta ou a prancheta que servia para a psicografia, para que as pessoas, que os espíritos escrevessem através do médium, não eram nada mais do que apêndices das mãos. Então, o médium, pegando o lápis, passou a escrever por um impulso involuntário e quase febril. E assim, então, deu início à psicografia, até como nós vemos hoje. O médium pega o lápis ou a caneta e, por esse impulso, pode ser uma psicografia mecânica ou semimecânica ou intuitiva, mas não há mais necessidade de cesta, de prancheta, etc. Assim. E as comunicações, então, dessa maneira, tornaram-se muito mais fáceis, com certeza, mais rápidas, mais completas, porque olha só a dificuldade da cestinha, né, se movimentar com as letras do alfabeto. Agora não, o médium pega o lápis ou a caneta, ou mesmo através do computador, e vai escrevendo, né, intuído ou então movido pelos espíritos. Então, sendo o meio mais empregado, esse meio de pegar o lápis, escrever normalmente, crescia a cada dia o número de médiuns. Apareciam sempre mais pessoas com essa faculdade para a psicografia. Bom, descobriu-se através de experiências que outros meios poderiam ser usados para a comunicação dos espíritos. Não só essa de escrever, mas outros meios também pelos quais os espíritos podiam se comunicar. Por exemplo, a palavra era uma maneira que os espíritos podiam se comunicar. O médium, então, era o intérprete dos espíritos. O que mais? A audição, o médium poderia ouvir o que os espíritos estavam lhe falando e passar, né, para frente, decodificar. O tato e muitas outras, né, meios. E até a escrita direta dos espíritos. Como que é essa escrita direta? Não é necessária a mão do médium ou o lápis ou a caneta. É feito diretamente pelos espíritos essa escrita. Que fato nós temos a comprovar? Nós temos a comprovar o papel do médium nas respostas e a parte que mecânico-moralmente pode ter nelas. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. O médium, ele é o intérprete dos espíritos. É claro que os espíritos passam para o médium o que eles querem dizer em pensamento. E o médium vai decodificar esse pensamento e passar para nós, ou através de palavras, ou através da escrita. Então ele tem um papel muito importante. É claro que ele vai revestir aquele pensamento dos espíritos com algo dele. Isso não quer dizer nada, contanto que a mensagem não se deturpe. Isso não é uma mistificação.
Isso acontece em todas as comunicações. Quanto mais o médium se elevar, tanto moralmente, desenvolvendo a sua faculdade, educando a sua faculdade, ele vai interferir menos no pensamento que o espírito quer passar. E também nessa parte moral, quanto mais ele se elevar moralmente, ele vai também ter acesso a comunicações de espíritos mais elevados. Então, nós temos que ver que isso não vai ser nada que vai atrapalhar a comunicação. Todos os médiuns, inclusive aquele médium muito estudioso, aquele médium que tem muita experiência, vem um pouco dele na mensagem. Não do pensamento dele, não da ideia dele, mas a maneira que ele vai expressar aquele pensamento do espírito. Por isso que às vezes, nessas cartas consoladoras, a família daquele espírito desencarnado que passa a mensagem, fala assim, mas meu filho, ou meu pai, ou aquele que está se comunicando, não falava desse jeito. Não se expressava desse jeito. Por quê? Porque muita da expressão ali é do médium. O espírito ele passa a ideia, o pensamento. Então a gente tem que ver se aquilo que ele está passando é algo que faz parte dele, que é inerente a ele. Agora, a maneira que ele vai falar aquilo já é por conta do médium, porque é ele que vai transmitir. Bom, existem circunstâncias, né, para esse trabalho. Por exemplo, primeira circunstância, modo como a cesta se move sob a influência dos médiuns, apenas impondo os dedos sobre a borda, dando-lhe direção, sentido, resposta e pensamento. Então veja bem, quando antes de descobrirem que não precisava mais dessa cesta, que era apenas o médium poderia pegar o lápis e escrever. Então, quando ela se movia e os médiuns apenas impunham os dedos sobre ela levemente, mas era ela que circulava, ou seja, é o espírito que está ali passando a sua mensagem. E olha só, a cesta tinha direção, tinha sentido, tinha resposta, tinha pensamento próprio, não da cesta, mas do espírito que estava ali passando, né? E uma outra circunstância que a gente vê seria a mudança radical de caligrafia do espírito que se manifesta. Um espírito se manifestando através do médium, a caligrafia de uma maneira. Quando passava para outro espírito, mudava a caligrafia. Quando voltava o mesmo espírito, isso no caso daqueles que estavam instruindo a caligrafia, então voltava da mesma forma que ele escrevia. Então são fatos que comprovam que ninguém estava ali fazendo a sua vontade ou a sua maneira. Se nessa primeira circunstância que nós falamos, apenas o médium impondo os dedos sobre a borda da cestinha, ela que imprimia um sentido, uma direção, um pensamento, a resposta para aquela pergunta que estava sendo feita, então não era o médium que estava fazendo isso. O médium estava apenas empregando o seu fluido ali para que o espírito pudesse passar a sua mensagem. E essa mudança radical de caligrafia, que é uma coisa que a gente nota dificilmente hoje.
E os espíritos falam que quanto mais o espírito fica no plano espiritual, ele pode mudar a caligrafia dele. Isso é possível. Nós, no decorrer da nossa vida, nós não temos a mesma caligrafia que a gente tinha há muito tempo atrás. A gente vai mudando, imprimindo algumas coisas nessa caligrafia. Então, quando há essa mudança radical de caligrafia, dependendo do espírito que se manifesta, a gente vê que não é coisa do médium. O médium precisaria ensaiar muito para cada espírito ele dar essa mudança de caligrafia. Às vezes escreve rápido, às vezes escreve mais devagar. E também, quando volta o mesmo espírito, a caligrafia idêntica a que ele tinha, a que ele escreveu anteriormente. Então, essa segunda circunstância da mudança de caligrafia resulta o quê? Da natureza das respostas, muitas vezes fora do campo do conhecimento do médium. O médium, às vezes, ele não sabe o que o espírito vai responder. Ele não tem meios de saber, porque ele é médium, ele está dando condições para que o espírito se manifeste, mas ele não é mágico, ele não é adivinho para ficar sabendo o que o espírito vai dar de resposta. Ele não vai ler pensamento do espírito. O espírito pode ler o pensamento nosso, mas daqui a gente lê o pensamento do espírito vai ser difícil, principalmente se é um espírito mais elevado. Ou então, da consciência sobre o que ele escreve. Às vezes o médium, ele não tem muita consciência do que ele está escrevendo. E que muitas vezes nem compreende o questionamento que foi feito. É uma outra resposta de acordo com a necessidade da resposta ser mais elucidativa para as pessoas que perguntam. Então, olha só como nós não podemos duvidar que existe sim uma inteligência por trás disso que está nos passando essa mensagem. Algumas respostas são sublimes, são elevadas, enquanto outras são levianas, são frívolas. O que quer dizer isso? Dependendo do espírito, da diversidade das inteligências que se manifestam. Se é um espírito mais elevado, ele vai ter uma linguagem mais sublime, mais elevada. Se ele é um espírito não tanto elevado, ou às vezes até um espírito muito imperfeito, leviano, então as respostas vão ser também de acordo com o que ele pensa. Os espíritos, às vezes também, eles são classificados de pseudo-sábios. Tem espíritos que, apesar da sua inferioridade, eles se acham muito sabidos. E eles têm respostas para tudo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas questões. De saber para quais espíritos nós estamos indagando, se nós queremos respostas boas, elevadas, sublimes. Então, é de acordo com as inteligências que se manifestam que nós teremos essas respostas. A escrita também às vezes acontece sem nenhum questionamento. Ou seja, ninguém perguntou nada, o assunto não foi ventilado e espontaneamente vem algo escrito sobre um assunto que às vezes nem era esperado naquele momento. Então, por aí a gente vê que não tem nada de combinado, não tem nada que o médium está querendo mostrar ou mistificar.
ou a confundir as pessoas. Todos esses efeitos são realizados à luz meridiana, diz Kardec. Todos esses efeitos, eles são realizados à luz do dia, claramente, sem nada escondido, não tem nada secreto. O Espiritismo não tem nada secreto. Quando perguntaram para Kardec assim, não era bom os espíritas terem uma senha para eles poderem se comunicar? Kardec fala, como? O Espiritismo não é nenhuma seita secreta. A senha para os espíritas é a fraternidade, é a caridade. Essa é a senha. Então, é feito claramente, sem embustes, que toda a gente pode comprovar. Eu só vou deixar entrar aqui nessa experiência pessoas que eu sei que vão concordar. Não, pode quem quiser. Tiver alguém lá que quer provar o contrário, deixa entrar, deixa assistir, deixa ver. Que não é privilégio de um único indivíduo verificar isso. E que milhares de pessoas repetem todos os dias esses fenômenos. Milhares de pessoas. Naquela época de Kardec, ele está falando. Hoje em dia, muito mais. Muito mais. Depois de quantos médiuns nós já temos hoje em dia, de quantos trabalhos são feitos de comunicação com espíritos. Então, esses fatos, eles saem do domínio físico porque tem uma causa com inteligência e vontade. Existe uma causa. E essa causa tem inteligência e tem vontade. É por isso, então, que esses fatos não são do domínio físico. Nós não podemos dominar isso aí, porque são as inteligências que se manifestam, a vontade dessas inteligências que se manifestam. Daí fica aqui uma pergunta que Kardec faz. Então, esses espíritos que se dizem espíritos são seres distintos dos seres humanos? E olha o que ele mesmo diz. Esse é o ponto a esclarecer. E sobre o qual se encontrará nessa obra, que é o Livro dos Espíritos, que ele está apenas na introdução. Então, durante toda essa obra que vai ser estudada, vai se encontrar a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eles vão dar essas respostas todas no decorrer desse estudo, porque todas essas respostas estão contidas nesta obra, o Livro dos Espíritos. Assim nós terminamos a introdução no capítulo 5 e damos início então ao capítulo 6. O capítulo 6 da introdução é muito importante, porque ele trata do resumo da doutrina espírita. Kardec pega todos aqueles apontamentos que os espíritos lhe deram e faz um resumo da doutrina. Ou seja, a pessoa que quer saber o que é a doutrina espírita, lendo esse resumo do capítulo 6 da introdução, já vai ter uma ideia e depois vai aprofundar durante o estudo na própria obra, o Livro dos Espíritos. Então, o que são espíritos? Espírito foi uma autodenominação dos seres comunicantes. Quando não se sabia de onde vinham essas inteligências, o que era que estava acontecendo, foi indagado, eles falaram que
para chamá-los espíritos, né? E muitos falaram que viveram aqui na Terra. Alguns viveram aqui na Terra. Muitos nós sabemos que podem ter vivido em outros orbes, em outros planetas, em outros mundos, né? Mas alguns viveram aqui na Terra, né? Os espíritos, segundo eles mesmos, constituem o mundo espiritual, assim como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então existe o mundo corporal, onde nós estamos encarnados, vivos entre aspas, né? Porque ninguém morre, mas a gente costuma falar: eu estou vivo, estou encarnado aqui na Terra. Então existe esse mundo nosso corporal, temos um corpo físico, estamos aqui encarnados, somos espíritos e temos um corpo, ao contrário que muita gente pensa, que é um corpo que tem um espírito. Não, porque quando esse corpo não suportar mais definhar e morrer como todos os seres vivos, o espírito sobressai, essa inteligência continua viva. Então, nós fazemos parte do mundo corporal e os espíritos constituem o mundo espiritual. Bom, quais são os pontos principais da doutrina que Kardec pontuou? Primeiro, fala sobre Deus. E nós sabemos, como estudaremos, que a primeira questão do Livro dos Espíritos diz respeito a Deus. Então, Kardec está fazendo um resumo dizendo o seguinte: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Essa é a definição que ele dá de Deus. Ele fala que não é completa, mas já é algo que dá para a gente entender que é Deus. Eterno, ou seja, não tem começo nem fim. Imutável, não muda nunca. Imaterial, não está sujeito à matéria. Único, não existe outro. Quando a gente fala os deuses, são espíritos. Mas Deus, com letra maiúscula, é o único. O que mais que nós vemos? Onipotente, que tudo pode, né? Justo e bom. Justo porque tudo que acontece na Terra, entre os homens, pode não ser muito justo, porque a nossa justiça ainda é muito deficitária. Mas Deus é justo. Por isso que a gente fala, às vezes a gente sofre algumas injúrias, algumas coisas que a gente acha que não merece aqui, e a gente fala: mas a justiça dos homens é incompleta, mas a de Deus é forte. Então, e bom, quando falaram para Jesus, bom mestre, Jesus refutou o bom e falou: bom é somente o Pai. Se ele não se achava bom, imagine nós. Então nós temos que ter essa consciência que a bondade de Deus é uma bondade infinita. No segundo item, Kardec coloca: Deus criou o universo com seres materiais, que formam o mundo material, e imateriais, que formam o mundo espírita. Então ele explica o que é mundo espírita. Mundo espírita é o mundo normal, primitivo e eterno.
Ah, quer dizer que esse mundo nosso não é o principal? Não, não. O mundo espírita, que é o mundo normal, que é o mundo natural, primitivo, porque ele existe desde sempre, ele existe antes deste mundo corporal. E eterno. O mundo espírita é eterno. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita é o mundo principal. Nós achamos que aqui a Terra que é o nosso mundo principal, que é porque é aquele que nós estamos, aquele que nós gostamos de estar. E quando nós temos uma possibilidade ou estamos perto de nos aproximar desse mundo espírita através da desencarnação, a gente já fica apavorado. Como? Eu não conheço o que é esse mundo espírita. Eu conheço esse aqui, o mundo material. Mas esse mundo espírita é um mundo normal e é um mundo verdadeiro. Ele não teria necessidade nem de existir o nosso. Porque no outro item fala, o mundo corporal é secundário. Primeiro o mundo espírita, depois o mundo corporal. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Se não existisse o mundo corporal, o mundo espírita continua existindo da mesma forma. Não altera em nada. Então, ele é secundário. Em primeiro lugar, o mundo espírita. Depois, então, o mundo corporal. Ele é secundário. E se ele deixar de existir, por exemplo, tem planetas que a gente já viu aí, às vezes por ficção, ou às vezes até mesmo, como os livros do Rochester falam, morte de planeta. Esse mundo deixa de existir e não afeta em nada o mundo espírita. Porque aqueles espíritos que estavam lá são levados para outros mundos. Então o mundo corporal é totalmente secundário. Se ele nunca existiu, ele não vai alterar em nada. Ah, mas então por que existe o mundo corporal? Porque os espíritos, porque Deus escolheu o mundo corporal para nossa evolução. É aqui que a gente evolui. Vivenciando todas as agruras, entre aspas, desse mundo material, todas as dificuldades que nós vivenciamos aqui, é que nós crescemos. Pela experiência, é que nós aprendemos. Então nós temos que ter essa convicção que o mundo espírita é o mundo primitivo, normal, principal. O nosso mundo é secundário. Então a gente é espírita, a gente pertence ao mundo espírita e eventualmente a gente encarna em um mundo material ou reencarna, porque nós precisamos de muitas reencarnações para podermos evoluir. Então o nosso programa hoje está terminando e no próximo nós continuaremos a falar dos pontos principais da doutrina espírita. Agradeço a todos que seguiram até aqui conosco. Claudete Moura para o divulgar.net.